Convidando você que está sentado aí atrás para vir mais aqui à frente, por favor. Marquinho, por favor, se puder vir aqui para frente. Irmã Viviane, irmã Nayara, podem vir mais aqui à frente, por favor. Vamos estar mais próximos. Vamos estar dando início ao nosso terceiro culto aí da nossa Conferência Bíblica Dominical. Está conosco hoje o meu querido pastor José Claudino. E gostaria nessa hora de estar orando para darmos início, amém? Feche os olhos, curve sua cabeça. Pai querido, em Tua presença nós estamos, Deus. Nesta manhã de glória, nós queremos, Pai, que a Tua palavra se fará, Deus, notória nesse lugar, Pai. Que Teu Espírito Santo se faça presente, Pai. Senhor Deus, que nós venhamos aprender a Tua palavra, para que a gente saia por essas portas, Pai, renovados, alegres, com paz. Senhor Deus, que não seja uma manhã como qualquer outra, mas seja uma manhã que irá marcar a nossa história, Pai. Traga, Pai, os Teus filhos que ainda estão no caminho, em santa paz. Para os que já chegaram, Deus, que o nosso ambiente já seja um ambiente propício para Te adorar, propício para Teu Espírito Santo se fazer presente. Pai, nós precisamos de Ti. Estamos aqui nesta manhã porque nós precisamos de Ti. Sem Ti nós nada somos, Pai. Sem Ti nós somos pó, cinza. Mas, Deus, nós temos um Pai que pode todas as coisas. Nós temos, Deus, um Pai que pode tudo. E nós estamos aqui para Te adorar, para prestar um lindo culto ao Teu santo nome. E a igreja que concorda, diga amém e dê uma forte salva de palmas para o nosso Deus. Bom dia, paz do Senhor para todos, amém? Cumprimente quem está ao seu lado, diga: que bom estar contigo nesta manhã. Aos visitantes, sejam muito bem-vindos. Estamos nessa manhã de glória na presença do Senhor. Vamos adorar ao Senhor com alegria nesta manhã, amém? Levante as suas mãos e vamos adorar. Põe em fileiras os astros do céu, me chama pelo nome. Aleluia. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Aleluia. Põe em fileiras os astros dos céus, me chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em nós, soprou em minhas narinas a vida que devo a Ele. Sonhou pra mim um sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras? O que dizer com palavras, se até a intenção conhece? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar e prostrado ficar rendido. Adorar ao Senhor, adorar, adorar, adorar e orar contrito. Te adoramos, Senhor. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido.
Nós te adoramos nessa manhã, Espírito Santo de Deus. O que fazer? O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras? O que dizer com palavras? Se até a intenção conheces. Adorar ao Senhor, adorar, adorar, adorar e orar contrito, aleluia. Adorar, adorar e prostrado ficar. Vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar. O que nós viemos fazer nessa noite, nessa manhã? Vou me prostrar, vou te adorar, vou te adorar, me prostrar, vou me prostrar, vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, vou te adorar, vou me prostrar, vou te adorar, vou te adorar, vou me prostrar. Aplauda o Senhor nessa manhã com alegria. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nesta hora, sem mais demora, gostaria de chamar aqui o nosso pastor Josué para estar ministrando mais uma lição para nossos corações. Amém? E ainda de pé, só estenda sua mão para cá. Pai querido, eis aqui o teu servo, Pai, o teu filho. Senhor, nós sabemos, Pai, que ele se preparou, estudou, mas nós sabemos, Pai, que não é o homem, é o teu Espírito Santo que fala aos nossos corações. O Senhor nos guia, Pai, o Senhor nos orienta para o caminho que o Senhor quer que nós venhamos andar. E nesta hora, Pai, eu declaro, Pai, sobre a vida do pastor Josué, que o teu Espírito Santo irá bradar através da vida dele, Pai, aos nossos corações, que nós saímos daqui, Pai, saciados deste banquete que estamos prestes a nos alimentar. Abençoa o teu filho, Pai, em nome de Jesus, amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pode se assentar. Quero externar os meus agradecimentos, primeiro a Deus, por estar com os irmãos nessa oportunidade. Agradecer ao pastor Luciano, que nos dá esse cuidado de estar no púlpito, ocupar essa tribuna para falar das coisas do Senhor. Ao jovem da mãe Ebert, toda a família, né, querida que está trabalhando. Também a minha esposa, está ali a irmã Helena, né, 42 anos me aturando, porque o homem é coisa difícil de aturar, o homem é muito difícil. Graças a Deus, que Deus para não deixar a gente sozinho, né? Pastor Carlos ali, meu amigo, irmã Leia, conhecida da minha esposa desde criança, passaram a mocidade junto. E agradecer a Deus por conhecer vocês. Saber que nesse local tem uma igreja que adora, que louva o nome do Senhor. Irmãos, eu estou na igreja desde criança. Desculpa que eu sou meio chorão.
Sou chorão. Quando nasci, meu pai já era diácono da Assembleia de Deus. E desde criança, eu lembro que eu com 7 anos, eu pregava dentro do ônibus, ia para a escola uniformizado, escola pública. Meu pai não tinha muita condição, sempre estudei em escola pública. E eu pregava, eu lembro, eu 7 anos pregando perto do motorista ali. E assim vim, criado na Assembleia de Deus, já trabalhei bastante, construímos igrejas. Deus tem nos dado vitória. E quando eu vou falar a palavra do Senhor, quando eu vou me dirigir a umas pessoas, eu tenho muito cuidado, irmão, porque tem pessoas que pegam o microfone e a Bíblia e acham que é superior. Pelo contrário, eu me acho muito pequeno, muito pequeno. E eu gosto e sempre peço a Deus que o Espírito Santo opere no nosso coração, que Ele abra, Ele quebra pedra, Ele abre nossa mente para a palavra. É um prazer estar aqui com os irmãos. E moro ali perto de uma igreja, né, do pastor Maurício. Estou visitando agora as congregações de Bom Sucesso. Eu fui criado na Assembleia de Deus de Campo Grande, pastor Carlos Malafaia. Depois eu vim para Madureira, trabalhei com o pastor Alípio, o saudoso Paulo Macalão, ali em Madureira. Depois fui para Penha, trabalhei com o pastor Silas, fui auxiliar de escola dominical do pastor Silas, ali, Silas Malafaia, na Penha, em Honório Bicalho. E agora estamos ali em Cascadura, Assembleia de Deus de Cascadura, uma igreja que há 31 anos começou na minha casa. Interessante. Como é que Deus faz as coisas? Eu era de Honório Bicalho e a minha esposa, ela não gostava do pastor Luiz Fontes, que o pastor Luiz Fontes, um assembleano, já está com o Senhor, apertava muito, né? Minha esposa sempre gostou de um colarzinho, de um brinquinho. Ele implicava com ela. Eu namorei minha esposa há 4 anos, já estamos 42 anos casados, já vai para 46 que conhecemos. E eu fazia o Instituto Ebenezer, e todo dia ele me perguntava: como é, não vai casar? Não vai casar? Eu falei: pastor, seguinte, eu sou igual o parafuso velho, quanto mais me aperta, mais frouxo eu fico. Aí a esposa dele começou a me chamar de parafuso velho. Como é que vai casar ou não vai, seu parafuso velho? Ele me aperta porque eu não aceito aperto. Mas Deus é bom e a benignidade do Senhor dura para sempre. Eu tracei aqui nessa lição um sumário e nós primeiro vamos falar dos deuses de Canaã. E para isso eu trouxe um vídeo. Eu não sei, se não puder passar o vídeo, passa o áudio, que é o pastor, 6 minutos, é o pastor Fábio Segantin. E ele falando sobre os deuses de Canaã, eu achei muito interessante. Então eu peguei o vídeo que ele tem na internet e auditei, eu não, o pastor Moisés, auditei e botei 6 minutos, a parte principal que a gente precisa. Depois, nós vamos falar da lição, que é a lição de número 4, Elias e os profetas de Azerá, ou Achará e Baal. Vamos seguir o que está na lição, com bastante liberdade. Se os irmãos quiserem me interromper, fazer uma pergunta, isso assim, a gente fala. Eu tenho até 10h40, né, Herbert? 10h40, né? É o tempo que dá. Já tem, está pronto para passar o áudio? Pode ser o áudio. Pode ser o áudio. Os irmãos ouvem que ele vai falar sobre os deuses em Canaã. E ele vai falar de Aserá, Duel, Azerá e Baal. É importante esse conceito inicial. Pode soltar o áudio. Pode soltar o áudio.
Eu já estou com 66 anos, já tomei a vacina de gripe, já tomei as 2 vacinas dessa peste perniciosa, 2 doses. Já tive esse negócio lá em novembro, eu e minha esposa, ficamos numa quarentena em casa, e o sol lá em casa, o sol bate bem, tomava o sol todo dia, até gostei de ficar no sol. Graças a Deus. Tá? Pode soltar o áudio, preste atenção, ouçam. Nós vimos em aulas anteriores muito sobre Baal, sobre os deuses que eles trouxeram, que na verdade Jezabel trouxe com ela, tá? Acabe simplesmente adere, porque Acabe, tudo prova que ele era judeu, então ele adere à ideia de Jezabel, ele conhecia os mandamentos de Deus, e ele adere a uma nova filosofia, tá? Não que esses cultos eram estranhos de forma absoluta para Israel, porque a influência cananeia dentro da Palestina, ela é antiga, tá? Porque quando Josué ele vai lutar pelas terras, tá? Pela terra prometida, os cananeus já estavam habitando em terras palestinas, e eles já exerciam o quê? O politeísmo. Então isso era a prática antiga. Jezabel simplesmente ela vai fortificar, ela vai instituir como algo oficial do Estado, tá? Do Estado, culto a vários deuses. Ela queria tirar o foco da crença em um único Deus. O foco dela agora era a crença em vários deuses. Tanto do hebraico como do fenício significa força que conduz, tá? Então El era a principal divindade cananeia. Ele era o pai de todos os outros deuses e semideuses. E ele casa-se com uma mulher. Como chamava a mulher de El? Acera ou Ashera. Tá? Então El era casado com Ashera ou Azera. Tá? Eles tiveram um casamento. Então El e Ashera, quem que adorava Ashera? Jezabel, porque a Bíblia deixa muito bem clara essa deusa, tá? No livro de 1 Reis, capítulo 18. Ela traz como divindade, como deusa da fertilidade. Tá? Então, o principal deus entre os cananeus era El. E aonde entra Baal? Não existia um Baal, existia vários tipos de Baal. Em cada lugar, eles davam um outro nome para Baal. Por exemplo, hoje, existe a Mãe de Jesus, né? Vamos usar o exemplo da Igreja Católica Apostólica Romana. Existe a Virgem Maria. Tá? Em cada país, ela tem um título. No Brasil, ela chama-se Nossa Senhora Aparecida. Tá? Em Portugal, ela tem outro nome. Na Itália, ela tem outro nome. Na Espanha, ela tem outro nome. Ou seja, em cada país, ela tem um outro tipo de nome, mas tudo se refere à mesma pessoa. Vocês estão entendendo? Baal era a mesma forma, ou seja, para cada tipo de situação, criava-se o que? Um Baal. Ou seja, então, quem era o principal dentro de Baal? Então, Baal é um título. Tá? E o que significa Baal em hebraico? Dono, propriedade, senhor. Então Baal, ele era o quê? Ele era dono de certos locais. Ele era proprietário de certos locais. E não só de locais físicos, mas ele detentia o poder, ele tinha detenção do poder de certas circunstâncias de caráter natural. Exemplo, chuva,
fogo, tá? Fazer a natureza, a agricultura florescer, ter uma boa colheita. Por exemplo, quem é que cria-se, quem é que explora a navegação? Os fenícios. Enquanto os fenícios estavam navegando, porque foram os fenícios que exploraram a navegação. E enquanto eles estavam nessa exploração, criou-se a necessidade do quê? De uma proteção espirituais para quem? Para os navegantes. Então criaram-se um Baal protetor dos tripulantes, daqueles que exploravam o quê? Os mares. Então, para cada circunstância, criaram-se o quê? Baal. E a Bíblia chama de Balaíns. Tá? Então, a criação de vários Baalins, tá? Quem era o principal dentro dos Baal? O principal. Eu estou falando principal entre os Baals. Não era El. El era o maior de todos. Tá? Aí tinha um deus chamado Baal. E dentro desses Baal, tinha, para cada circunstância, tinha um outro nome. E o maior entre os Baals era Baal Zebu. Isso é um dado surpreendente. Jezabel, ela funcionava como uma prostituta sagrada. Tá? Por isso que ela sustentava 850 profetas. Tá? Ela sustentava 850 profetas, sendo que 450 eram profetas de Baal, que é um deus masculino, tá? E 400 profetas representava quem? Axera, ou seja, a mulher de El, do Deus Supremo. Tá? E Jezabel, ela era representante de quem? Quem ela adorava? Axera. Então o culto naquela época era uma verdadeira orgia. Deu uma noção para a gente se situar na nossa lição. Então Elias, ele vai, com a autoridade de Deus, vai combater o politeísmo em Canaã. Lá no norte, nós estamos falando das 10 tribos. Então ele vai combater esses profetas de Azerá e de Baal, sendo que Azerá era uma mulher, era uma deusa, e Baal era o homem. Agora, na nossa lição, voltando para cá, o textuário vai dizer: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Agora, a verdade prática, ele vai resumir, ela vai fechar a nossa lição, vai dar o sumo, o resumo. O Senhor sustenta com sua mão forte todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Então, o que nós estamos trabalhando nessa lição e vimos trabalhando nesse trimestre é que há um só Deus verdadeiro. Os outros deuses são criações humanas. O homem cria, mas Deus sempre se revelou desde o início o único Deus. Então Elias é esse homem disposto a proclamar a verdade e representa hoje a igreja. A igreja é o Elias de Deus, que vai revelar ao mundo a verdade. Na leitura diária, eu queria trazer para os irmãos um comentário sobre essa leitura. Se o irmão, quando estudar a lição, pegar, às vezes a pessoa vai estudar a lição e passa por essa leitura diária, não, isso aqui não tem valor. Se os irmãos começarem a lição aqui pela leitura diária, vê que essa leitura diária ela vai amarrar todos os assuntos que vêm no conteúdo. Então, a primeira leitura diária, ela vai mostrar uma coisa interessante, que é o Salmo 37, 18, 19. Vai mostrar o quê? Quando a gente lê o Salmo, Deus cuida de seus filhos e não os deixa desamparados. Lá no Salmo, não usa a palavra filhos, mas usa
corretos, íntegro, mas o próprio comentarista atualizou, porque a igreja é o Elias de Deus, nós somos filhos de Deus, por isso que ele pega ali, dá um resumo do versículo aplicado à igreja. Salmo 37 seria: Deus cuida de seus filhos. Mas se os irmãos lerem o Salmo, Deus cuida daquelas pessoas que são corretas, que são íntegras e não os desampara. Então, quem são esses filhos? São os filhos adotados. Adoção que a Bíblia fala. Então, nós somos filhos adotados. Recebemos essa adoção como filho de Deus. Isso é a leitura diária de segunda-feira. Na terça-feira, vai falar um outro assunto que vai aparecer no conteúdo da lição, que é a qualidade de sincero. Deus conhece a sinceridade do coração de seus filhos. Primeira lição, você já se posicionou, filho de Deus. Agora, Deus conhece a sua sinceridade. Por isso que ele vem à leitura diária do Salmo 7. O que é sinceridade? É uma qualidade de vida das pessoas que são filhos. E não adianta eu dizer eu sou filho. Você se sentir filho é muito melhor. Isso vai te dar responsabilidade, vai te dar sinceridade, vai te dar fidelidade. Porque quando você se sente, você faz. Você na sua profissão. Quando você se sente um bom mecânico, você é o mecânico, então você vai desenvolver bem. Você sabe que as pessoas estão esperando aquilo de você. Então, aqui na lição de terça-feira, ele vai falar de uma coisa que o crente deve ser: sincero, sinceridade, ou seja, qualidade de vida que se manifesta da afinidade que você tem com Deus. Então, não é uma coisa que aparece, é uma coisa assim automática. Quando você se sente filho e que você tem uma afinidade com Deus, automaticamente você vai ser sincero. Hoje, quando se fala eu sou crente para fazer um crédito, como é que fica? Tem gente que fala, eu não dou crédito para crente não paga. Mas há alguns tempos atrás, você sou crente, carteira da igreja, de membro, pronto, fazia o crédito para você. Porque tem muita gente que ela foi ensinada e disse, não, Deus sabe que eu preciso, eu vou na Casa Beia, vou comprar, e se eu não pagar, Deus sabe que eu preciso. Aí começa a descaracterizar a sinceridade do crente. E as coisas difíceis é um amontoado de coisas fáceis que não vão sendo resolvidas. Você, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço... Então, na terça-feira, você vai trabalhar uma coisa, sinceridade. Isso vai ser aplicado no conteúdo de quem? Elias. Elias sofria, e você sofre, eu sofro, pela sinceridade. Mas é um sofrimento gostoso, porque no final você tem vitória. O maior prazer é o prazer do dever cumprido. Isso dá aquela vontade de dar glória na igreja, viu? Então, na quarta, ele vai falar de um assunto também que está no conteúdo. Por isso que tem muito aluno que pega a lição, passa na leitura e já ele passa direto. Ele não vai ver aquele versículo, ver o conteúdo, o contexto dele. Na quarta-feira, você vai ver aqui, ele vai falar de uma coisa de o único digno de glória e honra é o Senhor Deus. Vai falar de quê? De você não ser idólatra. Uma coisa interessante na Bíblia, não sei se vocês já observaram, Deus nunca se deixou ser visto. Quem viu Deus pelas costas foi Moisés. Deus sempre se revelou pela palavra, porque a imagem, ela prende muita gente, mas a palavra, ela forma em você a sinceridade e a força. Então, se você observar Deus falava com Adão no jardim do Éden, mas ele nunca se apresentou, imagem não, voz. Então, pela palavra, o Deus vai sendo formado no seu coração como deve ser. Já viu aquela coisa que a gente muito ouviu? Esse sujeito é santo de pau oco. Quem já ouviu essa frase? Sabe por quê? Lá no início, hoje você tem uma imagem toda pintadinha, toda maquiada, em gesso, pintada. Naquele tempo eles apanhavam um pau e botavam o pau e adoravam o pau. E o pau por dentro era oco, é santo de pau oco. Vai ver na história que você vai ver isso. Então, aqui na terça-feira vai trabalhar de uma coisa chamada quem só
merece glória e honra? Deus. Então aqui você vai ver em Isaías 42:8. Na quinta-feira nós temos uma outra lição diária, leitura, que vai falar só Deus, ou seja, o Senhor impõe como mandamento não ter outros deuses além dele, só Ele, só Deus. Então, se cada dia na semana você pegar uma leitura dessa, naquele dia, meditar nesse versículo e ver o contexto, quando você vai ler a lição, vai encaixar os assuntos. Por isso que interessante a leitura, quando ela se torna gostosa, e é o Espírito Santo que faz isso ficar gostoso na gente, você tem gosto de ler a lição. Tem gente não, vai chegar lá na igreja, o pastor fala, não vou ler não, o pastor fala tudo. Mas aquilo que você vê, lê e vai na mente é mais forte do que a fala o vento pode levar. Mas aquilo que você lê, o Espírito Santo fala, fica gravado no seu coração. Então, se cada dia na semana você pegar, ler aquele versículo, ver o contexto, meditar, o Espírito Santo vai revelando ao seu coração o que tem que ser. Aí você vem com pergunta para o pastor. Quem é professor sabe disso. Alguém tem alguma pergunta? Quando não tem pergunta, é porque ninguém aprendeu nada. Quando tem pergunta, ele se aprofundou no estudo, ele prestou atenção no que estava sendo falado. Na sexta-feira, vê uma leitura diária que é a dependência de Deus. Você vê que a leitura diária ela vai caminhando, ela vai fechando o assunto para tu ler a lição. Entendeu? Ok. Sexta-feira, Deus é aquele que sustenta seus filhos, mesmo em tempo de dificuldade. Você vai ver no final da lição que Elias vai ser sustentado por Deus. Sábado, quem serve a Deus de coração, quem serve a Deus de coração, quem é sincero, já fechou um assunto anterior. Quem é sincero, compreende que há um só Deus e tudo pertence a Ele. Essa é a postura do cristão. Está lá em Deuteronômio. Quando você lê Deuteronômio 6, 4 e 5, quando Moisés fala ao povo por direção do Espírito Santo, essa é a postura do crente. Então você vê que a leitura diária ela vem fechando. Então é importante que o aluno estude a leitura diária. Ele vai fechar o assunto. Nós temos aí o objetivo da lição, que tem o geral e tem o específico, está na revista de vocês. Então, logo no primeiro, essa primeira parte é salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Você, todos os dias da sua vida, todo minuto, você tem desafio. E desafio é aquilo que ninguém quer, mas tem. Desafio do cristão é o que você não quer. É bom contar bênção, é bom falar de vitória e tal, mas de vez em quando aparece um desafio. Toda hora você tem desafio. Então, a primeira parte da lição vai salientar: é necessário e urgente enfrentar o pecado. Qual é o maior desafio do crente? Enfrentar o pecado. É não pecar. Mas se pecar, 1 João, né? Capítulo 1, mas se pecar nós temos um advogado. Mas você tem um desafio de não pecar. É aquela história, eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não posso. Irmão, eu tenho na minha casa uma Coca-Cola geladinha, o irmão chegou, está lá na geladeira, o irmão quer? Quero a Coca-Cola. Então vou botar um copo para você, mas não posso. Não posso. Mas você não quer? Eu quero. Mas não posso botar você, mas eu não posso. Então você quer ou não quer? Eu quero, mas não posso. Esse é o desafio do pecado. Você quer porque tu é humano, tu tem uma marca, um gene que veio com você do pecado, que ele vai sempre fazer você querer. Mas você, com a graça, com o poder, com a força que vem do Espírito Santo, você vai dizer: não posso. Todas as coisas me são lícitas, mas tem todas as coisas me convêm. Então, logo aqui no início, primeiro é esse desafio. O segundo é relatar que Deus responde às nossas súplicas. Por que você ora? Irmão, eu oro,
Meu irmão, por que você ora? Porque eu sei que Deus me responde. Você vai pedir alguma coisa a alguém sabendo que tu não vai receber? Tu não pede. Mas se você sabe que Deus vai te atender, você ora. Mas nós crentes, eu digo que eu estou desde criança na igreja, tem hora que Deus não vai me responder, não vou nem orar. Deus não está me vendo. Mas segunda parte da lição, você vai ver que a oração tem que estar aliada, o crente tem que estar aliado ao coração, a não ser que ele não tenha certeza que o Deus dele ouve. Mas quando ele sabe que Deus ouve, então é o segundo item da lição. Deus responde às nossas súplicas. Ele pode demorar, mas que ele responde, responde. Agora não vai fazer igual aquele aluno, né, que crente, não, eu vou fazer a prova, vou orar, Deus vai me ajudar. Tá bom, então vai. Vai para a prova sem estudar, só vai orar, porque o que está do seu lado que não é crente e estudou vai passar e tu vai ficar. E depois tu vai dizer, mas Deus não me ajudou, tu não estudou. Tem oração, ela tem também sabedoria para fazer, né? Terceiro, expor as fragilidades do ser humano. Aí chega a nossa fraqueza. Irmão, ninguém é forte. Nós somos todos fracos. Você pode estar mais preparado que o outro, mas tu é fraco como o outro, nós somos fracos. Então, nossa lição, ela vai caminhar nesse desafio aí. Você vê que o modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão, Elias, modelo de servo fiel e perseverante, servo perseverante e fiel para todo o cristão. Nós vamos ver o desafio de Elias, a oração de Elias e o desânimo humano de Elias. O item 1, que é o desafio no Monte Carmelo, você vê que Deus chama Elias para o desafio. Mas se você observar, antes de chegar no Monte Carmelo, Deus vinha preparando Elias para aquilo. Ele não foi para ali sem estar coberto. Ele não foi para ali sem estar coberto. Elias, lição anterior, os irmãos estudaram, lição de Nabote, né? Você vê lá nas lições, de quando Jezabel vai lá e mata Nabote para poder Acabe ficar, Elias não estava não sei aonde, Deus falou assim, vai lá, fala para Nabote, para Elias, para Acabe, o que ele fez vai ter consequências na vida dele. Acho que é 1 Reis, eu sei que é o versículo 29, logo na primeira lição. Deixa eu ver aqui. 16, 29. Mas 29 que eu quero falar. Aí quando eles acabam de dar a mensagem para Acabe vai e se arrepende. Aí Deus fala para Elias, seguinte, ele se arrependeu, tudo bem, mas eu não vou fazer enquanto ele for rei, eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer depois, eu vou cobrar isso dele. Fica tranquilo, Elias, porque a sua palavra está dita e eu vou cumprir. Alguém pega isso aí e diz assim, que é maldição hereditária. Não tem maldição hereditária. Ali é sentença. A maldição que nós temos é o pecado que vai de geração a geração. Esse é o pecado. Que Adão pecou e ela é maldição que vem comigo. A criança quando nasce, eu estava falando com o irmão ali, que eu não posso ver criança, que eu tenho 4 netos, né? Vovô não pode ver criança. Você vê aquela criança bonita, mas você sabe, irmão, aquela sua criança tem um gene ali do pecado. Tem uma maldição que isso vai ser transferido para toda. Aqui, em Reis, é sentença. Não confunda a sentença com maldição. Então você vê que Deus vem preparando Elias. Acabe já conhecia Elias. Caminha. Quando a idolatria chega a um ponto forte, e Baal era o Deus Deus da chuva, Deus não sei o quê, Deus vai lá, Elias fala para ele que não vai chover durante 3 anos. Vai chover, não vai chover a sério. Ficaram 3 anos e meio, não vai chover. Olha, você falar para Acabe, que sabia que Baal, para o Canaã, o pessoal de Canaã, que Baal era o Deus da chuva, aí chega ali e diz, não vai chover, pela minha palavra não vai chover.
Isso é o Deus único que está falando. E choveu? Justamente quando está na seca, depois que Elias volta, lá da viúva. Interessante que Elias foi para o ribeiro, secou o ribeiro e manda para uma viúva que era da nação de Jezabel. Quem cuidou dela não era judia. Aí o resultado, agora tu vai lá e faz isso. Agora ele chama Acabe para o Monte Carmelo e manda o desafio. Aí começa o desafio. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Crente é sincero? É. Crente é abençoado? É. Crente dá toda a honra e glória a Deus? É. Agora tu é chamado para um desafio. Você pensa que o desafio só foi com Elias? Continua com você, comigo, onde a gente estiver, tem um desafio. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Por que Elias foi levado para fazer isso? Por que você é levado para fazer isso? Irmão, às vezes nós somos pegos de surpresas e você fica temeroso. Não deixa que, se Deus mandou, se Ele te chamou, Ele está contigo. Se Ele não te chamou, tu vai sozinho. Tem pessoa que se chama, vai sozinho, mas se Ele te chamou, Ele vai contigo. Se Deus mandar fazer, pode fazer. Não tem problema nenhum, porque Elias é chamado para um confronto e ele diz assim, olha, se vocês observarem a sequência do assunto, já estava explodindo já a panela de pressão. O povo já estava enfiado na idolatria, no politeísmo. Os deuses dele era Baal, era Deus de... Agora, se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal seguiu, então Deus, ele agora... Mas por que o povo não soube responder para ele? Vamos continuar assim? Cocheando, quer dizer, duvidando? Por quê? O povo não respondeu se Deus era Deus ou se Baal era Deus, porque eles tinham dúvida. E aqui nós vamos ver o seguinte, a dúvida é um negócio tremendo na vida do crente. Vocês já leram Judas? Agora vamos abrir a Bíblia um pouquinho. Judas não tem capítulo. Não é o Judas que traiu Jesus, não, né? Esse é outro Judas. Versículo de Judas, versículo 21. Judas 21. Eu vou ler. Conservai a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Agora o versículo 22. E apiedai-vos de algum que estão duvidosos. Por que o povo não soube responder? Não responderam certo por causa da dúvida. Uma das coisas que prejudica o crente é dúvida. Você não pode ter dúvida. Será que eu sou crente, não sou? Será que Deus me abençoa ou não abençoa? Não, irmão, Deus abençoa, eu sou crente e vai lutar por isso, é o desafio da sua vida. Então, aqui, o povo não respondeu porque não sabia, tinha dúvida. Olha para que Deus chama Elias. Você e eu, irmãos, somos chamados para isso, para tirar dúvida das pessoas. Às vezes você lê uma lição dessa aqui, essa lição é uma lição histórica, uma lição narrativa, e a pessoa, em vez de ver a aplicabilidade dela, só sabe a história. Tem gente aí que pega o registro do templo, mas faz uma aula bonita, mas não tem nenhuma aplicabilidade na vida atual de crente dele. Então você saiba uma coisa, que como Elias, você é chamado para tirar dúvida do coração das pessoas. Lá onde eu moro, a maioria é tudo espírita, a maioria. Tem poucos crentes ali. E quando começou o Covid, eu falei, meu Deus do céu. Aí a vizinha do apartamento ficou com o Covid. Senhor, se ela me chamar para ir orar, está com Covid, o que eu vou fazer? O que você faria? Senhor, se ela me chamar, mas eu não contei para ninguém, só eu com Deus orando, a minha sinceridade, que ela sabe que eu sou pastor. Senhor, se ela me chamar, Senhor, então tu me capacita que eu vou. Já estava pronto para ir.
Estava pronto para orar. E se eu chegar a orar por ela e pegar a Covid? Claro que eu ia parlamentado, né? De máscara e tudo. E se eu pegar? E se morrer? Eu não sei. Irmão, você não pode ter dúvida que é crente. Como você não pode ter dúvida que é um bom mecânico, que é uma boa cozinheira de casa. Não pode ter dúvida, você tem que saber que é. Você é chamado para aquilo, para resolver. Então, o problema de não saber de quem adorar era o problema. Por isso que Deus chama Elias. Por isso que Deus chama você hoje. Irmãos, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. A idolatria tem esse detalhe. São deuses que o homem inventa e você acredita. Mas aqui o comentarista fala, vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, uma imagem. Eles podem estar camuflados no coração da pessoa, a fim de controlar a pessoa. Só quem sabe isso? Você, eu não sei. Por isso que a sinceridade a Deus é importante. Sei lá se você tem um ídolo aí, que você precisa começar a pedir a Deus para tirar aquele ídolo do coração. Aqui, ó. Aí você vai ler Mateus 6,24, fala de quê? De Deus a Mamon. Tem gente que vem para a igreja porque alguém pregou para ele, vem para a igreja que Deus vai te dar tudo, vai ficar rico, vai ter muita coisa. Ele vem e acredita naquilo. Miserável esse pregador. Então, ele cria no coração um ídolo da riqueza. Eu tenho que ser rico porque eu sou crente. Então, você vê que o desafio nosso de crente. Segundo, o desafio do fogo. Olha aqui. Mamon era conhecido como Deus do fogo. Também Baal. Conhecido também como da chuva. Onde que Elias vai bater? Onde Deus vai orientar? Tem que saber o seguinte. Elias não foi chamado no Monte Carmelo por vontade própria não, irmão. Deus chamou, ele vai com você. Se você se chamou, cuidado. Então, se Baal não é Deus do fogo, então bota aqui o altar. Vamos clamar. Olha aqui, interessante. Os desafios que enfrentamos são para os não crentes verem. O desafio que você enfrenta, muitas das vezes, não é para você, é para testemunhar para os não crentes quem é Deus. Sabe por quê? Primeiro, a pessoa, você prega para pessoas com os olhos. O que você quer falar com isso, pastor? É que a primeira pessoa está olhando quem você é, o que você faz, como você crê. Ser crente igual meu vizinho aqui do lado, eu vou ser, mas igual aquele dali, Deus me livre. Ser crente assim eu não quero. Ele primeiro está vendo, você prega com os olhos, para depois pregar os ouvidos. Tu acha que eu estou casado há 42 anos? Primeiro eu preguei com os olhos, ela olhou para mim, gostou de mim, depois ela ouviu o que eu falei. E você sabia que o sentido sensível do homem são os olhos, o sentido sensível da mulher são os ouvidos. Coisa que eu falei para ela quando eu era namorada, ela não esqueceu até hoje, me cobrem. Você falou. Então, quando Deus usa você num desafio, não é para você, irmão, porque você já sabe quem é Deus. Ele vai usar você para não crente. Para não crente. Aqueles que vão... Estava em casa com a minha esposa, a vizinha passou mal. Tocou lá para casa. Vocês têm um aparelho de pressão aí? Eu acho que eu estava sozinho em casa. Ela mora ao lado, apartamento ao lado. Aí foi eu e Helena. Eu já fui preparado para orar por ela. Agora tem uma coisa que eu faço. Minha esposa, às vezes, ela até implica comigo. Eu só oro se a pessoa pedir. Se a pessoa não pedir, eu não chego orando, não. Eu não sei qual é a fé. Eu não sei qual é a posição dela. Eu já fui pronto para orar por ela. Mas peguei o aparelho de pressão. Fui lá. E ela sabe que eu sou pastor e a família dela é de pastor. A esposa mediu a pressão dela, estava 14, ela tem 10 de pressão. A minha esposa falou, você quer um remedinho? Tá, eu vou lá em casa. Fiquei quieto, porque se ela pede para orar, eu oro. Você tem que estar pronto
Por isso que a sua sinceridade com Deus é tudo na sua vida. Você tem dúvida quando você não é sincero. Porque quem sabe onde está o seu problema é você, ninguém sabe não. Quem sabe, quando você liga a internet, ó, abre lá um site, aquele site que você anda vendo de noite, que nem às vezes o marido nem a mulher sabe, é você. Por isso que você abala quando Deus chama você para um desafio. Agora, se você é sincero, pode ir que Deus vai contigo. Alabachos. Oh, irmão. Quando você começa a olhar Elias, ele conhecia o Deus que ele servia, estava autorizado a esse desafio. Você está autorizado, irmão. Agora o diabo, ele te pega no escuro que ninguém sabe, porque ele sabe que você não vai ter segurança no que está fazendo. A pior coisa é tu pegar um motorista que entra no trânsito e não tem segurança no que está fazendo. Você dá vontade de pegar o volante dele. Deus tem nos chamado para um grande desafio e mostrar para o mundo que Ele é Deus. O povo se calou porque tinha dúvida, e Elias sabia. Agora, vamos para o desafio. Vocês não querem Baal? Então tá. Só que na nossa vida hoje atual, o crente nem fala nada, ele está vendo as coisas passar. Ele está vendo se passar, mas Deus vai mostrando. Irmão, é uma coisa que tu não sabe explicar. Um dom que o Espírito Santo dá a você chama-se dom de discernimento de espírito. Você não sabe explicar isso. Mas uma coisa é séria, quando tu conversa com a pessoa, de repente o Espírito Santo, cuidado, olha aqui, já viu? Prestou atenção? Só está ligado. Agora vamos no item 2, que é o desafio, a oração. A oração. Elias mandou preparar. Mas por que Elias fez aquele teatro todinho? Interessante isso, você já parou para pensar? Então tá, vamos fazer, vocês fazem o de vocês e eu faço o meu. Elias, ele tinha tanta segurança que ele viu aquele pessoal clamando, ele começou a rir. Por que ele riu, eu não sei, mas ele riu. E às vezes você, como crente, vê as pessoas fazendo tanta coisa, porque Deus é simples. Deus é simples, você chega, falou com Ele e Ele ouve você. Eu lembro que eu era bem novo, casado, recém-casado. A minha mulher tinha mioma. Não operou não, hein? Aí eu cheguei do trabalho cansado, irmão, mas cansado. E está a mulher gemendo do meu lado com dor. Ela disse, olha para mim, meu filho. Aí eu botei a mão assim no ventre e ela disse, Senhor, cura minha esposa, porque eu estou cansado e preciso de dormir, em nome de Jesus. Ficou curada. Passados uns anos, ela não sentiu mais dor. Não vou falar não, pode deixar que outra parte não vou falar não. Foi numa ginecologia e disse assim, você está com ventre de jovem. Anos depois ela teve essa notícia. E eu sei que dessa dor ela nunca mais chorou. Então, irmão, Deus ouve a sua oração. Então, Elias sabia o que estava fazendo. Quando Elias manda preparar, vocês preparam lá o bezerro com o altar de vocês, que eu vou preparar aqui. Ele estava eliminando todas as dúvidas para eles saberem quem era Deus. Então, a dúvida não pode pairar no nosso coração. Agora, item 2, é 10h40, né? Não vou não, porque a Assembleia é o seguinte, se você falou uma hora, depois daquela hora, começa a olhar para o lado, começa a olhar para cima. Entendeu? Eu já conheço a assembleano. Item 2, uma oração confiante.
Olha, a oração de Elias estava baseada em 3 coisas. Primeiro, fé no Deus. Fé no Deus que ele estava pedindo. Não no Deus deles, mas no Deus verdadeiro. Fé. A fé produz esperança e a esperança abate o desânimo. A fé produz esperança. Então, primeira coisa da sua oração, tem que saber. Não adianta você ajoelhar para orar. Então, se Deus me ouvir, tudo bem. Se Deus não me ouvir, tá bom também. Então, não ajoelha, não. Não ajoelha, não. Não precisa orar só de joelho, não. Pode orar em pé. Olha, eu morava em Campo Grande. Tinha 16 anos. Pegava minha marmita, botava embaixo do braço. Pegava o trem direto de Campo Grande, 4h30 da manhã. Minha mãe tinha que levantar todo dia, fazer a comida, só comia fresquinha. Comida de dia anterior não comia. Mãe é mãe. Mãe sofre que é uma bênção. Aí eu descia, chegava na Central do Brasil, 7 horas da manhã. De noite voltava para Campo Grande para estudar. Meu professor foi o Enéas. Enéas foi meu professor. Aquele camarada sabia tudo. Sujeito inteligentíssimo. O que eu quero dizer? Eu entrei no trem, em pé, orava. E principalmente quando alguém parava do meu lado, que levantava a axila com aquele cheiro maravilhoso. Aí que eu orava mesmo. Porque no trem apertado até lá. Então, irmão, pode orar em pé, deitado, onde tiver. Até na hora de fazer a comida, só não esquece para a comida queimar, porque depois você vai dizer para o marido, queimou porque eu estava orando, aí tu vai escandalizar Deus. Ora com segurança. Então, primeira coisa, fé em Deus, você tem que ter. Segunda coisa, a oração. Você ora porque você é filho. Olha lá, a leitura diária. Você ora sabendo que o filho, que o pai vai te responder. Mesmo que a sua mãe não atenda, ele não vai deixar de atender você. Segunda base para a oração, saber que tu é filho de Deus. Terceira, orar de acordo com a palavra. Eu trabalho na Secretaria de Missões da CGADB, eu sou tesoureiro, mas não tem dinheiro lá não, viu? Dinheiro vai tudo para missionário. Irmãos, eu ouço cada testemunho de missionário. Deus me botou ali naquele lugar. Às vezes eu me zango, às vezes dá vontade de ir embora. Nós somos humanos. Dá vontade de ir embora, irmão. Pastor Luciano, não vou expor o senhor não, mas não tem hora que dá vontade de ir embora? Tem hora. Eu dirigi uma igreja dentro da comunidade, em Honório Gurgel, construí aquela igreja 3 andares. Um dia eu cheguei para minha esposa, eu não aguento mais, estou aguentando mais. Porque parece que o dia mais cansativo para a gente é domingo. Não é, pastor Luciano? É cansativo. Tu chega em casa um bagaço. Tem dia que você quer desistir. Então, João 15:7, isso eu quero que os irmãos leiam. João 15:7. Se vós permaneceres em mim, a minha palavra permanecer em vós, pedirei tudo. Guarda esse versículo. Então, Elias tinha 3 bases. Não vai ler não, só vai localizar senão a gente não vai dar tempo. 3 bases. Orar com fé. Saber que tu é filho, ele te responde, a não ser que você não seja sincero. Aí tu não vai ter essa força. E terceiro, de acordo com a palavra. De que Elias orou, a oração dele foi assim, ó. Mostra para ele que tu és Deus. Não era esse o objetivo? E pronto, o fogo desceu, queimou o holocausto, água, tudo. Foi uma arruaça. Então, irmão, é relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Pronto. Se você está na vontade de Deus, pode ir que vai acontecer. Amém. Então você vê que aqui, ó, nessa oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, porque disseram que Baal que mandava a chuva não veio. Baal é Deus do fogo, o fogo não veio. Agora, quando Elias orou, o fogo veio. Então, Jezabel, interessante, você vai encontrar isso, nós vamos encontrar isso. Com todo o milagre que Deus fez, Jezabel endureceu mais o coração dela. E qual foi a fala dela? Vou matá-lo. Elias, vou te matar. Se dentro de 24 horas não aconteceu o mesmo
que aconteceu com meus profetas, que ela sustentava. Então, a misericórdia de Deus estava dando a Israel uma oportunidade. Você vê que o objetivo foi atingido? Foi. Mas Elias, na sua fraqueza humana, ele correu. Ou você pensa que só porque tu é crente e tu não tem medo de morrer? Tem, irmão. Todos nós falamos assim, eu quero morar com Jesus. Tem uns aí até que você pensa que já está no céu, né? Mas quando a doença bate, irmão, olha por mim que eu estou doente. Somos humanos. Temos isso. Então, você vê que, por que Elias matou os 850 profetas? Você não sabe, nem eu. Agora, nos dias, você vê aqui, nos dias de Elias, toda a guerra era vencida com morte no final. Talvez o motivo seja esse. Era uma guerra? Era uma guerra. Então Deus autorizou ele matar. Matou. Matar o mal, porque às vezes você diz, mas não sei. Outro detalhe é a soberania de Deus. Então tem coisas na Bíblia, você aceita e não discute. Por que você pregando no Evangelho, por que Deus mandou Elias matar? No tempo de Elias, toda a guerra terminava em morte, matava o inimigo. Talvez seja um motivo. Outro motivo é que a soberania de Deus. Você discute soberania? Não, Deus é Deus. Acabou. Então, tem gente que quando quer confundir você como crente, ele entra nesses detalhes. O diabo é assim. Eu não dou conta para esse detalhe, não. Agora, esse é um detalhe importante na lição para tu aprender. O objetivo foi atingido, versículo 39. Agora, Elias em Horebe. Elias corre. Elias foge. Sabe o que é isso? É o efeito da exaustão. Você como crente, pode ser um dia que você está exaurido. Porque você é humano. O que Tiago 5,17 fala? Nós somos gente como Elias. Quando fala ali, momento de profundeza e tristeza. Você tem momentos de tristeza. Você pode chegar à depressão? Pode. Você é humano. Mas o desânimo que pode vir em você pode ter uma característica externa ou interna. Elias, o desânimo veio. Imagina você questiona a Deus. Eu sei, eu também questiono. Deus, eu faço tanto, Deus, por que acontece isso? Elias entrou ali, claro. Deus, eu sou servo, sou fiel. Quantas orações eu não ouço assim? Senhor, sou fiel, por que acontece comigo? Deus é que sabe. Tem resposta que nós não temos. Não temos. Demos de um. Já vou terminar, viu? Faltam 9 minutos. Em Madureira, eu fui criado em Madureira, também ali a mocidade, passei em Madureira, tinha um irmão chamado Coelho. Coelho. Quem conheceu o irmão Coelho? Acho que a Leia conheceu. Na cantina, ele trabalhava na cantina. Conheceu? Ninguém sabia que ele irmão era casado, solteiro, ele não revelava a ninguém. Mas eu soube da história dele. Saudoso pastor Agostinho, que eu fazia muita visita com ele ali na comunidade. Ele disse que esse irmão aceitou Jesus. Foi para casa. Chegou em casa, a mulher disse, se tu voltar naquela igreja, eu vou embora de casa. Dúvida, não tenho dúvida. Aí a comissão de visita foi visitá-lo. Aí ele colocou essa questão para a comissão de visita. Sabe como é que a comissão de visita saiu da casa dele falando? Deus é bom. Só não tem resposta, irmão. Deus é bom. Deus é bom. Quando foi de noite, esse novo convertido estava no último banco da igreja. Aí o pastor que falou, pronto, a mulher dele foi embora. E foi mesmo. E aquele irmão se tornou um eunuco para Deus. Está lá em Mateus 19, 12. Tem eunuco que nasce eunuco, tem eunuco que se faz eunuco para servir o rei, e tem eunuco que se faz eunuco para servir. Aquele irmão se tornou um eunuco. Quem teria essa graça? Eu não teria. É tanto que eu casei logo. Eu conheci em Campo Grande o pastor Geraldo Arsênio. A mulher dele largou ele com 7 filhos pequenininhos. Ela estava no hospital hospitalizada. As irmãs foram lá, oraram por ela. Tinha uma espírita do lado. Ela largou a família e foi para a prostituição. Ele criou os filhos todinhos. Aquele irmão tinha uma marca na testa, que ele só orava com pó, com a testa no pó. E um dia ele orou, Deus,
tira a minha virilidade. Você oraria assim? Só pela graça. Senhor, tira a minha virilidade. E aquele irmão morreu solteiro, do jeito que ficou. E por final, o filho dele hoje é pastor da Assembleia de Deus do Correia, Arsênio. Conhece essa história? Você conhece, né? Conheceu o pai dele, Geraldo Arsênio? O pai dele, a história é essa. Esse Gilson Arsênio, ele falou para mim, colega de infância, Josué, quando a minha mãe já estava idosa, largada, nós vimos a mãe largada, e tem um monte de irmão, né? Tem uma família, tem o Geraldo Arsênio, tem o Gilson. Os filhos chegaram para o pai e disseram assim, pai, a gente pode trazer a mãe para cuidar dela, ela está muito acabada. A gente pode construir uma casinha aqui nos fundos da casa e deixar ela ali? Tá bom, meu filho, pode. Construir. Isso foi o Arsênio que me contou. Todo dia, olha só, ele orou, Deus tirou a virilidade dele, ele não perdoou a mulher. Isso é coisa particular, não se meta nisso que é difícil demais. A mulher que ficou doente, morando na casa, nos fundos da casa dele, e queria pedir perdão a ele, mas ele não queria perdoar. É uma posição. Mas um dia o Arsênio me contou, estava em casa quase meia-noite, Deus mandou ele perdoar a mulher. Aí procurou o Arsênio e falou, sua mãe está aí? Tá, diz quando que eu quero ir lá falar com ela. Acho que era Maria o nome da mãe dele, se eu não me engano. Chegou o pai dele, já falecido, já passou para o Senhor, o Geraldo Arsênio. Chegou lá e disse, Maria, você está perdoada em nome de Jesus. Passados uns dias, ela morreu, foi embora. E ele morreu agora há pouco tempo. Irmão, essa individualidade do crente, não se mete nisso não. Tem gente que pega a Bíblia e quer empurrar a Bíblia pela cabeça. Não, não faz isso não, irmão. É decisão. É a pessoa aceitar e viver assim. Então, Elias, Monte Horebe. Elias ficou embaixo de um zimbro. Eu estive lá, fiz uma viagem bíblica e vi o zimbro, o que é o zimbro, onde o anjo visitou ele, depois ele foi partir. Eu subi o Monte Sinai, agora, tem 2 anos ou 3, né? 3 anos. E passei no lugar onde a caverna Elias ficou. Subi, saímos meia-noite, de manhã, 4 horas, estava lá no pico do Sinai, que é Horebe. Sinai é Horebe, né? Quando eu falo Monte Horebe, Monte Sinai é o mesmo lugar. E eu vi lá o lugar que ele ficou. Então, Elias, olha, irmão, você pode passar por isso, mas sabe uma coisa? Deus vai vir como uma brisa, vai falar o seu coração e ninguém vai entender porque se você se fortaleceu. É Deus que faz. Então, a resposta de Deus para Elias confirmou o trabalho dele. Elias, parou não, meu filho, tem mais, pode voltar. Vai lá, unge o rei de Israel, unge o rei de Judá e bota Eliseu para te substituir. E Elias foi muito abençoado. Na transfiguração, quem estava lá, apareceu com Jesus, Elias e Moisés. Então, irmão, seja um Elias. Seja forte. Enfrente seu desafio, ore com segurança. E saiba que o desânimo pode vir, mas não deixe te dominar não, porque Deus é todo poderoso e o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, me queira bem, não custa nada não, viu? Amém. Amém. Glória a Deus. Você está chamando aqui o louvor para estar fazendo uma canção. Desde já eu agradeço ao pastor José Claudino, que prontamente nos recebeu. Está visitando lá a gente no recreio, pastor Maurício, e eu tenho certeza que ele vai estar vindo para o campo. Vou falar com o pastor Jaime para dar carta de recomendação. Amém? Coloque-se de pé, vamos estar fazendo um momento de louvor. Os obreiros puderem entregar os envelopes de oferta. Fiquem à vontade para ofertar ao nosso Deus nesta hora. Ministério de louvor. Aleluia. Graça e paz, igreja. Vamos adorar o Senhor.
A Ele todo louvor, toda adoração. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia, glória a Deus. Só adoramos, Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Aleluia. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Jesus, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Ó Senhor, faz em nós a tua vontade, o teu querer, Espírito Santo. Ó Jesus, nós te adoramos, Pai. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Levante seu envelope. Senhor, eis aqui, Deus, a oferta dos teus filhos, Deus. Pai, tenha misericórdia de nós, Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ah, Senhor, que a tua provisão, Pai, jamais venha faltar à nossa mesa, Pai. Visita, Pai, cada lar, cada família, Pai, dos teus filhos que têm sido fiéis a Ti nos dízimos e nas ofertas, Pai, para que o gafanhoto seja repreendido em nome de Jesus, e jamais venha faltar o pão, jamais venha faltar a provisão sobre as nossas mesas. Eu abençoo a vida de cada filho Teu aqui nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. A senhora pode se assentar rapidamente. Mais uma vez gostaria de agradecer, pastor, pela presença. Deus abençoe o senhor. Pastora Helena, Deus abençoe. Também faço menção ao meu pai e minha madrasta que estão aqui nos visitando. Obrigado pela presença. Só gostaria de avisar a igreja que hoje foi o encerramento da nossa conferência bíblica. A partir do domingo que vem vai ser a nossa Santa Cena Matriz. Não teremos escola bíblica dominical aqui na nossa congregação, mas no domingo seguinte, dia 8 de agosto, nós voltaremos à divisão por classes aqui da nossa igreja. Então as irmãs, obreiros, jovens, discipulado, vai ser já dividido por classe. Então essa é a pauta da superintendência, e nesta hora eu gostaria de estar passando a palavra para o nosso pastor. Bom dia, queridos, graça e paz, aleluia. Hoje, infelizmente, a nossa escola não está como os demais domingos. Muitas atividades nesse final de semana, casamento na roça, casamento aqui, e parece que o povo gosta de dormir, né? Mas amém, glória a Deus. Quem não veio, deixou de ganhar, simplesmente assim. E eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito e pelo que ainda vai fazer. Desde já quero agradecer a Deus pela vida do meu querido pastor Josué, esse amado de Deus que nós conhecemos ali num jantar, né? E ele trouxe tanta experiência, criada aos pés de Paulo Leva Macalhão, né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, esse servo de Deus, né? Pastor Josué. Quando eu falei com ele que, olha, eu pastoreio dentro de comunidade, né? Isso é fichinha para mim, e glória a Deus. Pastor Josué é um servo de Deus, uma autoridade também no nosso estado do Rio de Janeiro, né? Que conhece, né? Ele sabe melhor do que eu. Ele, coronel bombeiro, que já trabalhou nesse rio em toda, né? Conhece melhor, com toda certeza, melhor do que eu. E eu louvo a Deus, que Deus continue abençoando o pastor Josué. E eu creio que não vai ser só hoje não. Amém, Betel? Nós estaremos, se Deus permitindo, e a agenda dele estiver aberta, outros dias, outros domingos, estaremos aqui trazendo o pastor Josué para ministrar na nossa vida, no nome do Senhor. Os irmãos querem ouvi-lo mais? Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Helena, né? Deus abençoe a irmã Helena. Deus abençoe o irmão Carlos, nosso querido, a irmã Leia. Deus abençoe. Quero agradecer também a vida do nosso querido presbítero João Batista, a irmã Rose, né? Que estão sempre aqui. Glória a Deus. Depois eu quero que marque um dia também para trazer o João na classe dos homens, para também trazer também um baita de um professor de escola bíblica dominical também. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer o Senhor. Que Deus abençoe a todos nós. Eu sei que tem alguns aqui que estão cansadinhos, que trabalharam a noite aí, saíram quase aí pela madrugada, né? De uma festa que aconteceu ontem à noite aqui, casamento e assim mesmo. Igreja
ela se move o tempo todo para a glória de Deus. Eu que gostaria de dar essa honra, meu querido pastor Josué, para vir estar agradecendo ao Senhor nesta manhã, né? E orando por nós, impetrando a bênção apostólica. Querido, então, estou sendo informado que ainda sobrou café. Então, ao sair, passa lá, dá mais aquele reforço. Vai que a comida demora a chegar, sair em casa. Então, passa ali e faz mais um reforço. Oremos. Senhor, Tu és benigno, Tu és bondoso, maravilhoso, e tem habitado em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. As nossas emoções têm sido controladas pelo Espírito Santo. Te agradecemos por essa escola dominical. Te louvamos por cada vida aqui representada, por cada família. Senhor, dá a Tua bênção, dá a Tua glória, dá o Espírito Santo enchendo, pronto para os desafios da vida de cristão e da vida que levamos normalmente em nossa vida. Leva-nos em paz para os nossos lares. Guarda-nos debaixo da mão, debaixo do sangue de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós nesta manhã. Todos digam amém. Um momento, Salmo 23, último versículo. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos. Amém.